Olá, meus amores, Tia Otília tá passando mais uma vez para a gente ouvir mais um pouquinho da Palavra de Deus. Na outra lição, nós vimos no livro de Isaías 44, versículo 6, dizia assim: eu sou o primeiro e o último, além de mim não há Deus. Nós vimos que Deus era único e verdadeiro. Vocês lembram daquela historinha de Elias, que ele provou que Deus era poderoso? E hoje nós vamos ver que Deus criou tudo. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse momento de estudo, de compartilhar da Tua Palavra. Abençoa cada pequenina criança que está nos ouvindo nesta hora, que a Tua Palavra seja semeada em seus corações e que elas jamais se desviem do Teu caminho, Pai. Fica conosco neste momento especial, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Gente, vamos pegar a Bíblia, quem tem sua Bíblia, quem já sabe ler, quem não sabe pode pedir ajuda de um adulto. No livro de Salmos, um livro que se encontra bem no meio da Bíblia, no capítulo 33, um número grande, no versículo 6, 7, 8 e 9, a Tia Otília vai ler, diz assim: por meio da sua palavra, o Senhor fez os céus. Pela sua ordem, ele criou o sol, a lua e as estrelas. Deus juntou os mares num lugar só e guardou os oceanos em reservatórios. Que toda a terra tema a Deus o Senhor. Que os habitantes do mundo o temam. Pois ele falou e o mundo foi criado. Ele deu ordem e tudo apareceu. Amém, né? Que Deus abençoe a sua palavra. Quando você sai para passear com o papai, com a mamãe, com os avós, o que vocês observam no passeio? Vamos pensar. Será que é a natureza? As árvores, as graminhas, as flores, cheirosas, coloridas, o rio, o lago, os animais, os passarinhos. Pois é. Tudo isso é obra das mãos de Deus, do nosso Criador. Ele fez tudo com muito amor. Mas sabiam, crianças, que existem pessoas que não acreditam que Deus criou todas as coisas? Pois é. Mas nós acreditamos que pela palavra tudo passou a existir. Deus foi o Criador de todas as coisas. E nós vamos ouvir um pouquinho da história da criação, que se encontra lá no livro de Gênesis. Primeiro dia, Deus criou o dia e a noite. O dia para a gente trabalhar, estudar, brincar. E a noite? A noite para a gente descansar, recuperar as energias e dormir. No segundo dia era tudo água. E aí Deus separou a parte de cima e chamou de céu. E a parte de baixo ele chamou de mar. Ele também juntou a parte seca, que chamou de terra. No terceiro dia, olha só, Deus lançou sementes que formaram as árvores, as flores, os frutos, os legumes, as verduras.
Tem árvores que crescem para cima, como tomate, milho. Tem árvores que crescem para baixo com suas raízes, como a beterraba, a batata. Tem árvores que crescem para o lado, como a melancia, a abóbora. E as árvores vão crescendo em várias direções. No terceiro dia, olha só. No quarto dia, Deus criou o que, tio? Ele criou os luminares, o sol para governar o dia e a lua e as estrelas para governar a noite, criando os dias, as estações, os anos. Olha que coisa linda, no quarto dia. No quinto dia, Deus criou os animais do mar, os peixinhos dourados. Que mais? Deus criou os golfinhos, as baleias, os tubarões. Deus criou as aves. Criou o tuiuiu, os canarinhos, o beija-flor. Deus também criou as aves que voam lá nas montanhas, como a águia. Deus criou também os animais que ficam escondidinhos nas árvores. Criou as corujas. O que mais que Deus criou? Deus criou o papagaio. E tantas aves do céu. Deus criou aquelas aves que vivem sobrevoando o mar, né? Como as gaivotas, os pelicanos. Quinto dia. E no sexto dia, tio. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres. Ele criou os animais pequenos. Deixa eu ver aqui. E o cachorrinho. Isso. Ele também criou o porquinho. O porquinho e o cachorrinho. Criou os animais também grandes, como a girafa. Deus criou os animais da roça, do campo, os boizinhos. Olha só, gente, os boizinhos, os cavalinhos. Olha só, Deus criou também os animais que vivem nas árvores, como o macaquinho. E os animais da selva, ó, o tigre, as zebras e tantos outros animaizinhos Deus criou. Olha que legal, tiotinha. Muito bem. Deus criou também o homem. Ele percebeu que precisava de um amigo para cuidar de tudo que ele fez. A Bíblia diz que viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. E aí esse homem se chamou Adão. E Adão precisou de uma ajudadora para cuidar de tudo que Deus fez. Então Deus colocou Eva para ajudar Adão.
cuidar de toda a criação que Deus fez. Vocês sabiam que Deus fez o mundo diferente? Pois é. Deus fez um mundo diferente como, tio Tília? Vamos ver um exemplo. As águas. Nós encontramos águas nos rios. Onde mais? Diz aí. Nos mares, nos lagos. Encontramos água na torneira da nossa casa. Encontramos água embaixo da terra, não é verdade? A água serve para a gente tomar banho, para a gente limpar a nossa casa, para a gente molhar as nossas plantinhas. Então a água serve para muitas coisas e se encontra em vários lugares, de várias formas, né? Até água em forma de gelo, nos desertos gelados. Mas Deus também criou o mundo com utilidade. Como assim? As árvores, por exemplo, elas são importantes porque elas nos dão sombra, porque elas embelezam, enfeitam a nossa casa. Tio Tília tem até uma plantinha aqui, ó, para vocês verem. As árvores são importantes porque elas nos dão alimento, porque elas servem também para fazer móveis e tantas outras coisas. Então Deus fez as coisas com utilidade. Deus criou um mundo também perfeito. Como assim? Nós somos o quê? A imagem e a semelhança de Deus. Então Deus fez tudo perfeito, cada coisa no seu lugar. Os animaizinhos, por exemplo, vamos ver se tem aqui, a aranha, ó, ela faz a sua teia sempre do mesmo jeitinho, não é verdade? Assim como o João de Barro, mas nós não. Deus nos fez a imagem e a semelhança dele, com inteligência para fazer as coisas que a gente quiser. Deus fez o mundo perfeito, mas só que o homem e a mulher desobedeceram a Deus. E aí o pecado entrou no mundo. E o pecado afastou o homem de Deus. Ia botar mais um aqui, que é o sexto dia. Sexto dia, quinto e o sexto dia. E aí, Deus nos fez diferente dos animaizinhos, porque Ele nos fez com inteligência, com uma cabeça para pensar. E aí, Deus nos fez com essa cabecinha para pensar e para aprender. E a gente nasce, daqui a pouco a gente já aprende a falar, a andar, a correr, a saltar, a fazer coisas bacanas, a aprender muitas coisas na escola. Deus nos deu uma mente, um cérebro para pensar. Também nos deu emoções para a gente amar. Será que temos amado a natureza, a criação de Deus? Temos cuidado do nosso planeta? Não jogado lixo no chão, não maltratado os animais, não maltratado as árvores? Será que temos feito a nossa parte? Cuidado da criação de Deus com amor? E Deus nos deu vontade, escolha para fazer coisas boas ou para fazer coisas ruins, para obedecer ou para desobedecer, como foi Adão e Eva lá no comecinho, lá no paraíso. Então Deus nos deu
escolha, né? Pra gente saber o caminho que a gente quer, o caminho que agrada a Deus ou o caminho que deixa Deus triste. E aí, depois de Deus ter criado o mundo em 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dias, no 7º dia, Deus descansou. Mas tia Otília, Deus ficou cansado? Nananina. Mas Deus precisava mostrar pra gente que nós precisamos descansar. Tem um dia para recuperar as nossas forças, o dia também para buscar o Senhor, para ir na casa dele, para orar mais, para fazer as coisas que agradam ao Senhor. É só no dia do descanso? Não, são todos os dias. Mas a gente também separa um dia para buscar ainda mais ao Senhor. Então nós aprendemos sobre o Deus que criou tudo. Criou eu e você. Não é verdade? E ouvimos hoje sobre a criação de Deus. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus não se arrependeu de ter criado o mundo, de ter criado todas as coisas, né? Deus fica triste quando a gente não cuida da criação dele. Vamos cuidar, né, de tudo que Deus fez. É maravilhoso ter amizade com o Criador de todas as coisas, que é o nosso Senhor. E se você ou algum amiguinho seu ainda não entregou o coraçãozinho para Jesus, não pediu para que Jesus, não permitiu que Jesus entrasse no seu coração, que faça isso. Lembrando que o Senhor Jesus está à portinha do nosso coração e Ele quer fazer morada, Ele quer conduzir as nossas vidas, nos ajudar nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nos ajudar a escolher o caminho do bem. E Ele quer, sobretudo, limpar o nosso coraçãozinho e nos dar uma vida nova com Ele. Vamos falar com o Papai do Céu? Querido Deus, muito obrigado por este momento de lição. Muito obrigado porque o Senhor é Criador de todas as coisas. Nós te amamos. Que as nossas crianças possam cada vez mais ter zelo, ter amor pela tua criação. Que possamos ser guardiões da natureza, que possamos zelar pelo nosso bem maior, Pai. Muito obrigado por tudo. Continua cuidando das nossas famílias, continua guardando as nossas vidas, nos livra de todo o mal. Nós te agradecemos por este momento, em nome de Jesus. Amém.